Porque você vai se posicionar como um especialista na interpretação dos sonhos. Você vai saber o que está se passando na mente do paciente. Você vai usar as melhores ferramentas e o momento certo para comunicar os conteúdos que estão aparecendo nos sonhos. Por exemplo, os pacientes que eu recebo, que vêm de outros atendimentos, muitos deles se queixam dos terapeutas anteriores, onde o tratamento para eles era repetitivo, sem profundidade, onde a conversa, ela, segundo eles, ficava rasa, se encerrava logo, parecia que eles não tinham mais o que falar, que eles não sabiam o que dizer, ou ficavam falando sobre como é que foi a semana, depois ficavam em silêncio, o terapeuta não conversava com eles, a conversa não andava, e o terapeuta nem perguntava sobre os sonhos do paciente, não perguntava sobre a própria vida onírica, e o paciente, se não é instruído, se ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não faz nada, e aí ele fica insatisfeito, ele fica mais angustiado muitas vezes em relação ao que ele entrou, e ele acaba abandonando mesmo o tratamento. E eu recebo frequentemente pacientes que vêm de outros terapeutas exatamente com essa queixa. Eles tinham ouvido falar que os sonhos eram importantes desses pacientes, mas os terapeutas nem se preocupavam com isso. Aí o paciente nem falava dos sonhos. E aí a terapia logo, mas logo mesmo, se estagnava, parava, não ia adiante, ficava no mesmo lugar, num platô. E aí o paciente não vai ficar investindo dinheiro e tempo na sua vida para ter esse tipo de resultado, não é mesmo? Você pode dizer assim, tá, mas será que eu tenho que ler todos os livros sobre os sonhos antes de começar a trabalhar com eles? Não. Você pode ler todos os livros dos sonhos, você pode ler a maior parte da bibliografia freudiana e dos pós-freudianos a respeito do sonho. Mas essa teorização você tem que conseguir colocar em prática. No método que eu desenvolvi, eu descobri uma maneira de simplificar isso para você trabalhar com os pacientes na prática, para você conseguir enxergar os sonhos enquanto você está atendendo o paciente, para você conseguir fazer com que eles abrir essa janela realmente da mente do paciente, para poder ver o que está lá dentro, de maneira objetiva, não teorizante, não num termo técnico, não hermética, que até você tem dificuldade de entender o que está querendo dizer o sonho para o paciente. Você vai dominando os significados daqueles tipos de sonhos que são típicos, que aparecem frequentemente dentro do consultório. E ao dominar esse tipo de sonhos que a maioria das pessoas, uma fase ou outra da vida tem, você vai saber, já de antemão, vai internalizar os significados desses sonhos. Que pode ser sonho de estar voando, sonho de estar caindo, sonho de estar nu em público, etc, e etc. Aí o paciente ele vai te enxergar como uma referência no processo de mudança, porque esses sonhos são a janela para o inconsciente dele. O vínculo terapêutico com você ele vai ficar sólido. A transferência ela vai ficar saudável, porque o paciente vai perceber que todos os assuntos podem ser falados na terapia, sem riscos para ele ou para o terapeuta, que ele vai poder falar daqueles sonhos onde ele xinga o terapeuta e que está tudo bem, que o terapeuta vai sobreviver a isso, vai sobreviver aos ataques, ao ódio dele na própria contra-transferência, porque você vai envolvendo o paciente no processo de associar e interpretar os próprios sonhos. O paciente vai sendo protagonista do próprio processo terapêutico. No início do meu trabalho com os sonhos, eu achava que eu devia fazer uma interpretação para o paciente completa, logo que ele contava o sonho, antes mesmo de que ele associasse. Aí eu errava tremendamente nesse ponto. Mesmo lendo Freud e sabendo a importância das associações do paciente, eu fazia isso e eu achava isso. Por isso que eu digo para você, não basta você ler todos os livros. Eu lia e lia e lia sobre o assunto, mas cometia um erro desses na hora de atender.
Eu procurava dar uma interpretação correta para o paciente. Muitas vezes fundamentada, inclusive teoricamente, falava demais. Eu me colocava no lugar de um decifrador de sonhos, não de um psicanalista. Aí minha interpretação ficava longa. Aí o paciente provavelmente ouvia as 2 primeiras frases que eu dizia e o resto ele nem escutava e nem entendia o que eu queria dizer. Aí os pacientes reagiam de modo estranho e acho que nem entendiam bem o que eu queria dizer mesmo, porque ficava teórica a questão. E esse é o caminho mais difícil de você interpretar o sonho. Não é assim que a psicanálise atua. Foi quando eu me comprometi a fazer com que os pacientes se transformassem em protagonistas do processo terapêutico que a situação ficou muito mais fácil para eu poder trabalhar. As sessões mudaram de padrão. Os assuntos que começaram a surgir ficaram extraordinários, porque eram questões que não apareciam de outra forma, que apareciam basicamente quando a gente falava dos sonhos, porque os sonhos abriam essa janela para o inconsciente do paciente e a gente podia olhar e o que estava lá dentro e acelerava o trabalho, porque muitas vezes aquele conteúdo que o sonho estava revelando e que a gente começava a falar depois com o paciente poderia durar meses. Passar meses sem o sonho para eu conseguir falar com o paciente. Se o paciente falasse sobre isso, se ele não deixasse aquilo escondido de mim. Mas como o sonho traz essas questões bem claramente, ficava evidente a questão, ele não tinha como fugir.